Clamor a São Longuinho e Santo Expedito para sucesso financeiro, sorte e oportunidades urgentes. Você já sentiu que, por mais que tente, as portas não se abrem e as oportunidades simplesmente passam? E se existisse uma oração poderosa capaz de transformar esse cenário, trazendo não só sorte, mas sucesso real na carreira e a solução para as dívidas que pesam? Hoje, vou apresentar uma prece especial, feita para quem quer mudar sua vida financeira e profissional com a intercessão de dois santos incríveis, São Longuinho e Santo Expedito. Fique comigo até o final e descubra como essa oração pode ser o primeiro passo para virar o jogo de vez. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e assim fazer parte dessa família em Jesus Cristo. Vamos começar! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso Santo Expedito, fiel guerreiro dos casos mais urgentes, e tu também, bendito São Longuinho, auxílio constante nas perdas, intercessores atentos das necessidades terrenas, recorro agora com toda a sinceridade de um coração que busca mais do que soluções passageiras. Venho suplicar que se achegueis diante do trono do Altíssimo e que leveis em meu nome este clamor silencioso que se eleva das profundezas de minha alma. Vejo diante de mim o mundo com seus desafios diários, com suas exigências que cobram decisões rápidas, responsabilidades constantes e vigilância em cada passo. As oportunidades muitas vezes parecem se esconder atrás de dificuldades, e os caminhos para a prosperidade, mesmo quando parecem próximos, parecem escorregadios, exigindo atenção, inteligência e calma. Por isso, venho buscar a intercessão de ambos, santos reconhecidos por vossa prontidão, porque preciso de sabedoria que oriente cada passo que dou no campo financeiro e profissional, e de sorte que abra caminhos onde as portas pareçam fechadas e os olhos humanos não vejam saída. Santo Expedito, tu que agistes com destemor e agilidade mesmo quando tudo ao teu redor exigia espera e hesitação, aproxima-te de Deus por mim e leva ao céu este desejo que carrego de me tornar mais apto a administrar os bens que recebo e a ampliar de forma lícita e justa tudo que chega às minhas mãos. Não peço riquezas vazias nem soluções que venham sem trabalho ou merecimento. Peço a graça de compreender o que deve ser feito com clareza, de perceber oportunidades que passam despercebidas por tantos, e de agir no momento certo com a mente desperta, com os sentidos alinhados à direção certa, com discernimento para evitar o engano, a imprudência e a precipitação. São Longuinho, cuja ajuda atravessa gerações, conhecido por auxiliar naquilo que se perdeu, olha para mim com carinho e leva a Deus este pedido: que tudo aquilo que foi deixado para trás, mal aproveitado, esquecido ou ignorado por mim em minha vida profissional e material, seja reencontrado ou redirecionado de modo que eu consiga recuperar o que é útil, preservar o que é bom e descartar o que não contribui. Há saberes que já me foram ensinados e que talvez eu tenha deixado de lado, há talentos que talvez não esteja usando com inteligência, há caminhos que talvez eu mesmo tenha bloqueado por falta de visão. Ajuda-me a recuperar tudo aquilo que pode fazer diferença agora, neste tempo em que desejo ser mais capaz de cuidar do que tenho e alcançar o que ainda não chegou. Ambos, santos de confiança, rogo que levem ao Pai este desejo silencioso que nem sempre consigo traduzir em palavras. Que se torne visível para mim o que hoje está obscurecido, que meus olhos se abram para enxergar oportunidades legítimas de ganhar mais dinheiro, sem prejuízo para os outros, sem riscos desnecessários, sem armadilhas disfarçadas de boas propostas. Que toda mentira seja afastada, que todo laço de engano seja desfeito antes mesmo que eu me aproxime dele, que toda pessoa que se aproxima com intenções escondidas ou interesses que possam me prejudicar se afaste pacificamente do meu caminho. Peço também que se fortaleça em mim uma mente mais estável, capaz de planejar e tomar decisões com clareza. Que eu consiga manter o foco diante dos desafios diários, sem dispersar meu tempo, sem sabotar meus próprios passos com hesitação ou excesso de confiança. Que minha relação com o dinheiro não seja marcada por ansiedade, e sim por sabedoria, paciência e cuidado. Que meus pensamentos sobre o futuro sejam equilibrados, nem dominados por medo nem iludidos por promessas vazias. Que eu consiga investir meu tempo e meus recursos de maneira sensata, voltado sempre para o bem não apenas meu,
mas daqueles que me cercam. Santo Expedito, tu que és lembrado nas urgências, intercede para que não me falte aquilo que preciso agora, no tempo presente. Que tudo que estiver travado comece a se movimentar, que aquilo que dependa de decisões externas venha a meu favor, que situações estagnadas encontrem novo ritmo, que tudo que aguarda liberação se encaminhe para a resolução. São Longuinho, ajuda-me a reencontrar a sorte que parece ter se distanciado, que eu volte a enxergar o mundo com olhos atentos e fé firme. Que meus pensamentos não se deixem dominar pelo desânimo nem pela pressa, que eu me mantenha firme mesmo quando os dias parecerem demorados ou pesados. Que os pequenos sinais que indicam uma oportunidade não me passem despercebidos, e que eu esteja pronto para aproveitá-los com lucidez e responsabilidade. Ambos, santos amigos dos aflitos, que este apelo chegue ao Senhor com pureza e verdade. Que, mesmo sem palavras bonitas, este clamor chegue ao céu e encontre acolhida no coração de Deus. Que a providência se manifeste na minha vida com abundância serena, com sabedoria silenciosa, com oportunidades claras e caminhos justos. Que tudo aquilo que me impede de avançar seja substituído por aprendizado, que as experiências difíceis que já vivi sirvam como solo para decisões mais acertadas, e que o que vier daqui em diante encontre em mim um homem mais preparado, mais consciente, mais centrado. Santo Expedito e São Longuinho, permanecei por perto. Intercedei por mim com vossa dedicação e vossa fé. Que eu tenha tranquilidade diante das escolhas, que eu consiga identificar os verdadeiros aliados em minha caminhada, que o dinheiro que entra em minhas mãos seja bem usado, bem protegido, bem multiplicado com honestidade. Que nenhum prejuízo se aproxime sem ser percebido, que nenhuma perda venha sem que antes eu seja alertado, que nenhuma aliança seja firmada sem clareza. Seja Deus meu guia em todos os sentidos, e que a intercessão de vocês me leve sempre a lembrar que tudo que peço vem dele, e que tudo que alcanço precisa ser cuidado com atenção, com seriedade e com gratidão. Que, a cada passo dado, eu consiga manter a dignidade de quem sabe que a verdadeira prosperidade começa quando a mente se alinha com a verdade e a justiça. Assim, nesta prece que sai do mais profundo da alma, permaneço firme na esperança de que algo bom está para acontecer, e que, com a graça do alto, minhas mãos serão capazes de administrar, construir e preservar aquilo que vier. São Longuinho e Santo Expedito, santos celestes reconhecidos pela graça que alcançam aos que confiam em suas intercessões, venho mais uma vez me colocar diante de vossa presença. Nesta hora em que as dificuldades apertam e o peso das dívidas tenta sufocar a esperança que ainda resta. Não falo com vaidade nem com desespero, mas com a firme intenção de abrir diante do Altíssimo minha realidade, na verdade mais nua que carrego comigo neste tempo em que os dias passam rápidos e as cobranças financeiras batem à porta como se não houvesse espaço para respirar. As dívidas, Senhor, tornaram-se companheiras de noites longas, inquietações constantes, pensamentos circulares. Não há espaço para descanso pleno quando se sabe que contas vencidas esperam resolução, que prazos se esgotam e que o recurso necessário parece sempre estar aquém do ideal. Há momentos em que tudo se confunde e a mente busca saídas por caminhos que não conduzem a tranquilidade alguma. Por isso, venho a vós, São Longuinho, que auxilia nos reencontros e nas soluções inesperadas, e a ti, Santo Expedito, que não hesita diante do urgente, porque esta realidade não pode ser prolongada. É tempo de mudança. Intercedei diante de Deus para que o fardo das dívidas não seja maior do que posso carregar. Que minha vida financeira encontre equilíbrio verdadeiro, que o que hoje pesa seja superado com consciência, com sabedoria e com recursos vindos de maneira honesta. Que nada seja construído em cima de ilusões ou impulsos, mas sim sobre base sólida, que permita não apenas pagar o que se deve, mas também afastar-se das armadilhas que levam novamente ao endividamento. São Longuinho, sei que nada escapa à tua atenção quando se trata de reencontrar o que parece perdido. Por isso, clamo tua intercessão para que todo o valor que me pertence que ainda não chegou, todo o direito que me cabe que ainda está retido, todo o dinheiro mal pago, esquecido ou negligenciado por terceiros, venha à tona com justiça. Que tudo aquilo que possa ser usado de maneira correta, para a quitação das dívidas,
se manifeste com clareza e rapidez. Que haja recursos suficientes para cumprir cada compromisso sem a sensação de afogamento que tantas vezes toma conta quando os números não fecham e os prazos apertam. Santo Expedito, tu que és conhecido por tua prontidão, ajuda-me a lidar com este momento sem desânimo. Que nenhuma cobrança me retire o ânimo, que nenhum aviso de atraso me paralise, que nenhuma palavra de quem julga sem saber me desvie do caminho da confiança. Que as soluções venham não só para apagar o incêndio do momento, mas para construir uma realidade financeira serena, onde nenhuma dívida encontre espaço para nascer novamente. Que a clareza domine meus pensamentos, para que saibam onde cortar, o que priorizar, como reagir diante de cada cobrança, e que o medo não tome a frente nas decisões. Sei que não há milagre que substitua o bom senso, e é exatamente isso que venho buscar. Que tudo aquilo que ainda posso fazer e que talvez tenha sido deixado para depois volte à minha consciência com nitidez. Que recursos sejam multiplicados por meio do uso inteligente, que oportunidades justas surjam para que, através delas, consiga cumprir com responsabilidade cada obrigação. Que não falte sabedoria para lidar com imprevistos, que a ansiedade não me cegue, que nenhuma decisão seja precipitada, e que nenhuma proposta suspeita me desvie do caminho correto. São Longuinho, que os caminhos para renegociar, reorganizar e liquidar essas pendências se tornem visíveis, que cada solução apareça com clareza e segurança, e que as pessoas com quem preciso tratar essas questões se mostrem abertas, acessíveis e razoáveis. Que todo diálogo sobre o que se deve seja marcado por respeito mútuo, por entendimento, por vontade real de resolver sem ampliar o peso. Que eu consiga dar os passos certos, sem distração, sem engano, sem atrasos internos que geram mais prejuízo. Santo Expedito, que minha mente se mantenha firme para enfrentar os dias difíceis com tranquilidade, sem recorrer a atalhos que, no fim, cobram ainda mais caro. Que nenhuma promessa enganosa se aproxime, que nenhuma propaganda ilusória me seduza, que nenhuma ideia distorcida de solução fácil me arraste para buracos ainda mais profundos. Que a disciplina encontre lugar dentro de mim. Que cada centavo seja valorizado. Que cada oportunidade seja analisada com calma. Que a organização tome o lugar da pressa. Que a lucidez substitua o desespero, e que o alívio venha, não como algo passageiro, mas como realidade duradoura. São Longuinho e Santo Expedito, peço que cada compromisso em aberto seja quitado no tempo justo, que nenhuma pendência seja deixada sem solução, e que minha vida volte a ter paz no campo financeiro. Que os recursos necessários venham por meio de caminhos legítimos, que novas oportunidades apareçam para que eu possa gerar renda suficiente, e que o que entra seja suficiente não só para o básico, mas também para reconstruir minha estabilidade. Que a organização tome o lugar da bagunça. Que os ciclos que me colocaram nessa situação se encerrem sem deixar rastros. Que os olhos se abram para tudo o que precisa ser feito. Que os ouvidos estejam atentos às orientações certas. Que a disposição para agir com responsabilidade supere qualquer desânimo. Que o dia de amanhã não seja temido, mas aguardado com serenidade, porque a cada nova manhã a providência do alto se manifesta, às vezes por onde menos se espera. Que tudo aquilo que chega às minhas mãos seja bem utilizado. Que a maturidade financeira se instale como um modo de vida, e não como algo temporário. Que eu consiga, por mérito e discernimento, reverter esta fase e evitar que ela se repita. Intercessores atentos, não venho pedir riqueza sem preparo, nem fartura sem equilíbrio. Venho buscar liberdade. Liberdade da opressão das dívidas. Liberdade da preocupação constante. Liberdade de uma vida marcada por cobranças. Que este ciclo termine. Que, com fé e atitude, ele se encerre com aprendizado, com sobriedade e com renovação. Que eu consiga andar de cabeça erguida, sabendo que cumpri o que devia, e que nada me pesa, nem por dentro, nem nas contas. São Longuinho e Santo Expedito, intercedei diante de Deus para que essa realidade que me consome por dentro encontre solução. Que o tempo de insegurança se converta em tempo de estabilidade. Que minha casa volte a ter paz.
que meus pensamentos encontrem sossego e que cada novo dia seja vivido sem o fantasma das dívidas rondando meu sono. Que se cumpra o necessário, que tudo se organize, que a libertação aconteça no tempo certo. E que, ao alcançar esse equilíbrio, minha vida continue sendo cuidada com discernimento, com decisões justas, com escolhas seguras. Que nenhum peso volte a me dominar, que nenhuma distração me conduza novamente ao desequilíbrio, que nenhuma ilusão me faça esquecer do que aprendi. Que minha vida financeira seja simples, estável e firme. Que a paz volte a morar dentro de mim. São Longuinho, Santo Expedito, santos que escutam os corações aflitos e caminham entre os que ainda lutam por seus lugares no mundo. Venho hoje com toda sinceridade, na consciência do que vivo e do que desejo, buscar em vossa presença o apoio que não se vê com os olhos, mas que sustenta de maneira real o que parece impossível à visão comum. Trago diante de Deus, por meio da confiança nas vossas intercessões, o pedido de auxílio para que minha vida profissional encontre o rumo da realização, da estabilidade, da conquista contínua e do sucesso justo. Não por vaidade ou desejo vazio, mas porque minha caminhada até aqui me ensinou que a dignidade está em poder caminhar com as próprias decisões, com o mérito do que se constrói e com os frutos legítimos de um caminho bem trilhado. Santo Expedito, tu que és conhecido por agir sem atrasos quando a necessidade chama, e São Longuinho, que tanto já me ajudou a reencontrar o que parecia perdido, olhai agora por mim, por esta realidade que envolve o trabalho, os caminhos que ainda precisam ser trilhados, as portas que ainda estão fechadas, os acessos que ainda não aconteceram. Intercedei para que se aproximem as oportunidades que levem a novos passos na carreira, a novas conquistas no campo profissional, a abertura de possibilidades que tragam resultados verdadeiros e retorno financeiro real. Que a sorte me acompanhe nesses momentos decisivos em que outros são escolhidos, em que portas se abrem para poucos, em que algo precisa se destacar em meio à multidão. Não peço aquilo que não possa administrar, nem aquilo que me segue ou me afaste do que é correto. O que se busca é clareza para identificar as melhores decisões, sabedoria para agir sem hesitação quando o momento exigir, intuição para saber quando avançar e quando esperar, equilíbrio para manter firmeza diante de críticas, comparações e obstáculos. Que o brilho da sorte não me falte nas entrevistas, nos encontros profissionais, nas apresentações, nas escolhas que precisam ser feitas com rapidez. Que os olhares certos me enxerguem, que as palavras certas sejam ditas por mim nos momentos-chave, que o meu nome esteja presente nas conversas certas, que as mãos que avaliam minha atuação estejam favoráveis. Que nenhum talento meu fique escondido, que nenhuma oportunidade me passe despercebida, que nada do que me pertence por direito me seja negado. São Longuinho, ajuda-me a reencontrar o caminho da prosperidade profissional, mesmo que ele já tenha passado diante de mim e não tenha sido notado. Que oportunidades passadas que não deram certo não sirvam como freios, mas como lições. Que a mente se mantenha firme, focada, limpa de medo, de dúvida ou confusão. Que o ambiente de trabalho onde eu estiver, seja onde for, traga crescimento real em conhecimento, em conquistas e em reconhecimento. Que nada se arraste por tempo demais, que nenhum projeto estagne, que nenhum superior ou colega de trabalho atrase o que precisa seguir adiante. Que os conflitos se dissolvam na sensatez. Que nenhuma inveja me atinja. Que nenhuma mentira venha contra mim. Que nenhuma sabotagem prospere. Santo Expedito, olha para este desejo que carrego, de transformar minha atuação profissional em uma fonte verdadeira de sucesso e retorno. Que eu consiga alcançar lugares melhores, cargos mais relevantes, ou mesmo criar algo novo que traga estabilidade, rendimento alto e liberdade. Que ideias boas venham até mim nos momentos de silêncio. Que contatos estratégicos se aproximem sem resistência. Que oportunidades sejam acessadas com sabedoria e boa comunicação. Que o que antes parecia distante se aproxime com naturalidade. Que o que era difícil se torne viável. Que portas que sempre foram negadas comecem a se abrir para mim. Não peço sorte apenas como uma chance, mas como um estado de abertura no qual tudo aquilo que já carrego como habilidade,
dedicação e inteligência encontrem espaço para ser reconhecido e recompensado. Que o retorno financeiro de cada ação profissional seja justo, crescente e duradouro. Que o dinheiro venha com estabilidade, que aumente com inteligência, que seja mantido com responsabilidade. Que minha vida profissional não dependa mais de improvisos, de situações provisórias ou de apoios frágeis. Que tudo que se construa a partir de agora tenha raiz firme, fundação sólida e capacidade de se expandir sem ameaças ou riscos. São Longuinho e Santo Expedito, intercedei por mim para que minha imagem profissional seja respeitada, bem vista, buscada e lembrada. Que aquilo que digo seja valorizado. Que minhas entregas e atuações falem por si. Que meu nome circule em ambientes positivos, de gente boa, de pessoas justas, de contatos que tragam alianças que somem. Que os desafios me encontrem preparado. Que eu consiga ser mais do que esperam, superar expectativas, ultrapassar metas e mostrar com clareza minha capacidade. Que todo medo do futuro profissional desapareça. Que não exista mais espaço para insegurança, para comparação negativa ou para dúvidas em relação ao meu valor. Que aquilo que já foi iniciado siga por um caminho promissor, e que tudo que ainda está por vir se aproxime com leveza, decisão e intensidade. Que nada fique parado, que nada estagne. Que os próximos meses sejam marcados por transformações reais, por reconhecimento profissional, por lucros que tragam independência e por propostas que surpreendam positivamente. Que as oportunidades que surgirem sejam grandiosas. Que os lugares por onde eu passar se tornem favoráveis. Que os resultados sejam maiores do que os que um dia imaginei. São Longuinho, se algo importante estiver à minha espera e por algum motivo ainda não chegou, que esse acesso aconteça agora. Que o tempo não demore mais do que o necessário. Que o fluxo das boas oportunidades se abra de maneira contínua. Que tudo aquilo que me limita desapareça aos poucos até não restar mais. Que pessoas influentes se aproximem de mim com olhos generosos e com respeito. Que o que depende de avaliação humana seja favorável. Que o que precisa ser reconhecido ganhe destaque. Que o que ainda não foi visto ganhe luz. Santo Expedito, ajuda-me a entender o valor de cada momento vivido dentro da minha trajetória profissional. Que eu consiga aprender com o que passou, construir sobre o que já sei e ampliar com confiança aquilo que posso realizar. Que o trabalho me conduza a uma realidade de liberdade financeira, onde nenhum valor seja escasso, onde o ganho seja constante, onde a renda venha de diferentes fontes e me permita viver com dignidade, com planejamento e com reservas. Que nunca mais falte o necessário. Que sobre o suficiente para investir, para planejar, para sonhar sem limitações. Intercessores de confiança, esta oração nasce da realidade de um homem que busca não só o êxito pessoal, mas a transformação de sua condição. Que cada palavra que dita chegue ao céu com a clareza do propósito que carrego. Que a mão divina organize tudo que ainda está desajustado. Que minha mente e meu coração se mantenham alinhados ao que é justo. Que minha carreira se torne referência. Que meus ganhos surpreendam. Que minha vida profissional reflita quem realmente sou e o que realmente posso construir. E que, ao alcançar esses frutos, eu saiba preservá-los com inteligência, com humildade e com discernimento. Que o sucesso não me afaste de valores essenciais, mas me aproxime ainda mais daquilo que realmente vale a pena. Que cada dia de trabalho seja uma nova porta, e que a cada passo dado, uma nova chance me aguarde. Que nada me falte. Que o sucesso chegue. Que a sorte se manifeste. Que os caminhos se abram. Que os frutos apareçam. Que o dinheiro venha. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, que assim seja, hoje e sempre. Amém.